Sejam bem-vindos ao 2D de Prosa. Eu sou o Ian Sauro. E eu sou o Simplício, falando diretamente aqui de uma taverna. Numa taverna, porque toda boa história, toda boa aventura começa na taverna. E falando já de taverna e de uma boa aventura, hoje o nosso tema é RPG de mesa. E para falar desse assunto aqui comigo, eu trouxe meu queridíssimo amigo, o primeiro convidado do 2D de Prosa, o homem bovino, Vitor. Só porque eu comi a vaca dessa. Não, brincadeira. Prazer, sou o Vitor. Honra estar aqui, valeu, só agradeço. E a gente falou já do Vitor aí no episódio 0. Cara, eu tava nem sabendo que tinha falado de. Você Da vai última ver, saber, né? E, bom, como eu disse, hoje o tema é RPG de mesa. E eu e o Simplício, no primeiro episódio, a gente chegou a passar por cima e falar que a gente adora RPG de mesa. Uma das pessoas começou a jogar com a gente, né? Uma das primeiras mesas que eu mestrei, meio que a gente começou a jogar junto. Mas você já tinha mestrado antes, né? Não, primeira vez pra gente, no caso. Mas eu tinha pouca experiência, tanto quanto mestre quanto jogador. Eu meio que fui aprendendo mais ao lado de vocês. O primeiro que a gente jogou foi o Dustin Devil. Era uma aventura de Weird West. Pô, cara, você falar que tipo, as primeiras vezes que você jogou esse trem aí com a gente. Se Aqui você não for conhece, pensar, é é um uns 7 anos atrás, né? Tem um bom tempo, porra. Foi na época da faculdade. Não sei. Mas era só nós três que jogou essa aventura, cara. Eu lembro que tinha uma quarta pessoa, não tinha não? O Cardoso jogou. Tinha. Depois o Nelson entrou, Kathleen entrou também. Fomos jogar outras coisas, fomos jogar Cthulhu, fomos jogar D&D, obviamente. Até porque a gente começou numa mesinha pequena, e aí conforme foi aumentando gente, a gente mudou pra um restaurante e colocou mais mesas. O Lembra disso? Cthulhu eu queria ter jogado mais do que eu joguei, velho. Os Cthulhu tem que prestar atenção, não tem jeito, velho. E foi uma Acho das que- únicas histórias que a gente terminou, né? Foi. Longa, né? Acho interessante falar disso. Desde o início que eu comecei a mestrar RPG, foi coisa de poder fazer um jogo que liberasse a criatividade. E o RPG de mesa sempre proporcionou isso. Acho que cada um aqui teve uma visão diferente do que gostava de RPG. Eu queria montar uma história. Tem gente que gosta mais de combate, tem gente que gosta mais de interpretar. Eu joguei de verdade como jogador 2 vezes só. Eu joguei de Vampiro à Máscara, ou seja, uma das únicas vezes que eu joguei RPG de mesa, eu era um vampiro fresco. É o vampiro do Eu Crepúsculo. jogava. Não, eu era um vampiro foda. Eu Não tão joguei. fresco. Não sei se vocês conhecem Vampiro à Máscara, mas eu jogava de Bruhá. Bruhá são os vampiros porradeiros. Vampiro careca de barba, chamado King, por causa do King, guitarrista do Slayer, que ele é um cara careca, barbudo também, e ele era um Bruhá porradeiro. E eu também tinha um outro personagem que eu joguei depois uma outra aventura, que era Nosferatu, que ele era meio dançador de saber industrial, e o nome dele era Miase, porque ele tinha o poder de tirar larva e mosca do peito dele. Cara, Esse personagem era muito massa. E ele era careca, né? Todo Nosferatu é careca. Ele era careca, mas ele tinha, tipo assim, ele tinha o cabelo com ralo verde, pintado de verde. Aí ele penteava como se fosse um moicano pro lado, igual um moicano de emo. Ah, tô ligado. Tipo a Rihanna. Uma regra todo Nosferatu ser careca? Porque Na minha mente sempre vem um careca. É porque o Nosferatu do filme Nosferatu, ele é careca, mas os Nosferatu no RPG, eles têm que ser todos monstruosos. Então ainda bem. É que assim, em Vampiro à Máscara, todas as suas habilidades, elas vão de 0 a 5. De aparência dos vampiros, ele vai de 1 de aparência até 5. Uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível, às vezes até com alguma deformação ou uma formação do corpo. A pessoa 5, a pessoa que ela é sobrenaturalmente linda. Tipo assim, a pessoa mais bonita do mundo, ela seria uma 4. Um dado seria nível 4. Uma 5, ela é sobrenaturalmente bonita. Só que o Nosferatu, a única perícia que ele não pode ter nenhum dado, ou seja, ele é 0, é aparência. Ou seja, ele é sobrenaturalmente horroroso. Você vê o Nosferatu, você sabe que ele é monstruoso. Ele não é igual uma pessoa que ela é deformada, que ela nasceu com um problema físico, ou que ela teve queimaduras graves. É uma pessoa que você bate o olho nela e fala que ela é demoníacamente feia. Tipo E aí, da Netflix, do Death Note. O Rio poderia ser uma pessoa esquisita do bairro da Liberdade, tá ligado? Inclusive, conheço o cara, não pode ser um cara da Liberdade, conheço um cara igual o Ryuk, velho. Caraca. Veste do mesmo jeito, branco, pálido igual. Alto dos braços, que ele encosta no chão. Passivo, emo, fumando um paeiro com um copão de chopp na mão. Ele come maçã. Não. O celular dele é da Apple. Ele consome maçã de outro jeito, né? Aí eu era um Nosferatu chamado Mias, e aí ele usava, tipo, óculos de mergulhador, não. Tipo assim, Tipo um aviador. Óculos de solda, que nem de Mad Max. isso. Uma máscara de gás, porque ele dançava industrial, então ele conseguia tampar a aparência dele na rua com isso. Mas ele era sobrenaturalmente feio. Mas o seu vampiro, ele não brilhava no sol. Não, ele morria no sol. Ah, tá.
raiz. Inclusive tem uma cena que ele quase morreu no sol e foi tenso, velho. Ele ficou preso um dia inteiro numa lata de lixo. Caraca, você preferiu a sua experiência do RPG como jogador ou você prefere ainda como mestre? Eu tenho mais experiência como mestre, então eu tenho mais carinho por ser mestre. Tirando essa vez que eu joguei Vampira Massa, só a outra vez que eu joguei como jogador, que você mestrou pra mim, Simplício. Eu nem sei se você lembra disso. Eu lembro da vez que eu mestrei uma historinha besta. A história eu lembro muito pouco agora. Mas eu lembro que eu fiz inspirada em World of Warcraft. E eu fiquei feliz de ter conseguido concluir ela, porque eu tava com muito medo de não dar tempo. E quase não deu, velho. Eu errei você, mano. Mas naquele dia a gente teve que todo mundo fazer ficha. Deu trabalho, mas eu prefiro ser jogador. Assim, ser mestre não é que seja ruim, mas eu não sou muito de descrever as coisas, tá ligado? Eu não tenho esse talento pra descrever lugar, situações. Eu prefiro jogar mesmo, tá ligado? Não, aí que tá engraçado, né? Tipo, eu já prefiro ser mestre. Porque tirando, tipo, a de categoria do X, o único outro lugar que eu consigo explorar minha criatividade bacana é, tipo, mestrando. Então, tipo, eu gosto de viajar em cenário, vilão, personagem, NPC. Mas uma forma de você explorar sua criatividade no X é postando, né? Não vendo. Abre a categoria lá, quando tu vê 1000 e não sei quantas tags, menino, vai ver que dá pra tu ir longe. E tem umas que mesclam ainda entre si, cara. Platinou o X. Mas lá tem anão, tem gigante, tem goblin. É quase um RPG, né? Eu ia falar isso agora, estamos falando do que ainda? Ai. Vou te falar, velho. Isso aí dá um tema próprio que eu não sei, jamais poderia ser postado. Então vocês dois preferem ser mestre, né? Acho que ser mestre... Estamos falando do que ainda? Não sei, velho. Essa garota foi muito bom com o chicote, talvez eu prefira ser jogador. Eu acho que ser mestre é muito bom pra explorar a criatividade. Por mais que eu não seja muito bom em coisa de ambientar e trazer alguma coisa, tem alguns momentos que eu lembro de ter narrado que foram muito bons e exploraram muito a minha criatividade, cara. Uma das primeiras aventuras que a gente teve foi essa jogando Dust Devils. Dust Devils é um sistema, pra quem não conhece, que ele não usa dados de RPG. Ele não usa D10, D4. Ele usa carta de baralho de poker mesmo, né? É um sistema que você não precisa ter dado em casa, né? É o melhor tipo de sistema que tem, né? Só acho que você deu hoje, né, Vitor? Nada, mãe, vou dar amanhã. O RPG que usa cartas, ele é bom porque ele permitia fazer muita coisa, explorar muita criatividade. E eu quis mestrar uma aventura de Wild West. O Dust Devils original, ele não é feito pra mestrar o Wild West, ele é feito pra mestrar Western igual Red Dead Redemption. Isso, ele é bem mais apegado a um Gun do Red Dead Redemption. Aquele jogo até de alguma... Eu sempre lembro dele na hora. Sunset Riders. Eu sempre lembro dele quando fala do Dust Devils. Lembro daquele mexicano. Pois é. Eu, quando eu falo de Dust Devils, eu acabo lembrando muito de Wild West, por causa que a minha inspiração pra mestrar aquilo foi um tema Savage Worlds, que ele tem um cenário chamado Deadlands, que ele é de Wild West. Wild West é uma vertente do faroeste, que ele é voltado pro terror. E eu queria mestrar isso na primeira aventura. E um autor que eu gosto muito dos livros dele, é o autor de Conan, que é o Robert E. Howard. E ele é um inventor desse gênero, que é o Wild West. E eu queria mestrar alguma coisa nessa pegada, e eu inventei um mundo genérico que eles diziam que era tipo um Isekai que tinha monstro, que tinha ciclope, que era muito maneiro. E eu lembro que tinha um momento que eu tenho muito orgulho de ter narrado ele, que o Vitor, o plano é voltar pro nosso mundo, né? A gente tá aqui querendo voltar pro nosso mundo. Tinha um NPC, que era o Durok, que era um porco roxo, gigante, um homem porco roxo, que o Vitor, ele, tipo, já tinha entendido, assim, que aquele personagem ele ia ser o vilão da campanha, que ia matar ele, tá ligado? Pra roubar o colar dele e poder voltar pro mundo de vocês. E eu narrei uma cena que era muito boa, que vocês chegavam na casa dele, ele tava afobado, vocês estavam querendo entrar e tal, e aí eu narrava uma cena toda calma, dele com um saco nas costas, ele larga o saco na cama, ele senta, e você vê que ele tem uma esposa meio humana, assim, né, uma mulher demônio, porque todo mundo ali é meio demônio, mas ela tá doente, na sacola ela tava cheio de filhote deles, idade pra cuidar dela, não sei o quê, e aí vocês não tiveram coragem de matar ele e sair na briga dele, porque mas o Victor, ele queria muito matar ele. Ele tinha falado assim, ó, vai ficar aquele fulano ali, que me atira bem, esse outro fulano aqui, que é bom de porrada, e a gente vai pegar ele no tapa. Ele não teve coragem. Eu vi que o Victor queria matar ele, ele não teve coragem, velho. Eu lembro que eu ainda, tipo, a gente fez uma mini encenação, que eu falei, cara, supondo, assim, só supondo,
Se eu viro pra esse porco, aponto minha arma pros bebês dele e falo, ó, se você não entregar essa bosta, eu vou estourar a cabeça desses pivetes. E ele falou que, tipo, ele pegou o colar e, tipo, ele ia, se fosse concretizar a ação, ele ia pegar o colar e quebrar e olhar pra gente. Eu falei, porra, aí o maluco é brabo, não tem nada que fazer. Tipo assim, se ele quebrasse o colar, por que vocês iam matar ele? Vocês até podiam matar ele, né? Mas é que ele também era um personagem que eu tinha criado, que ele era muito durão e muito carismático. Porra. Ai. Vai dar vontade de voltar alguma vez pra Badlands, que eu tenho muita história pra contar ali. Eu criei um monte de NPC legal. Não, igual você tava falando de Dust and Devils, o interessante é porque, assim, pra quem tá começando, igual você mesmo que introduziu na gente, essa história aí é simples, né, cara? A ficha dela é muito simples de fazer, é fácil de jogar, as regras são muito simples. Por isso que eu gostei dele. E jogador nenhum precisa saber. Um dos maiores problemas, o Victor deve poder falar disso também, um jogador, ele não quer ter que ler o livro do jogador pra poder jogar. Fazer um pós... D&D? Você lê o livro do jogador, o livro do mestre, o livro do NPC. Tipo assim, é porque todo mundo vai querendo D&D, né? Porque D&D é, tipo, bonito, né? Só que, tipo assim, eu acho que é muito depois, cara. Só depois que você já tiver no RPG, que você gostar mesmo, que você vai começar a D&D, cara. Cara, foi até um negócio que eu tinha conversado com o Ian da última vez que eu fui trocar uma ideia com ele. Eu tô optando recentemente, quando eu vou jogar RPG de mesa, por sistemas que mais parecem um tabuleiro de mesa do que um RPG mesmo. Porque, tipo assim, você corta o clima da galera. Tipo, você tá no meio do pessoal assim, eles decidem jogar RPG e, tipo, quer fazer uma aventura. Aí, falar pra todo mundo ler regra, quilos e quilos de regra e como é que funciona o sistema, os caras desanimam. Justo. Aí eu opto, tipo, por coisa mais fácil e mais criativa, que não eu falei, tipo, mais fica perto de um jogo de tabuleiro mesmo. Não, e tanto que quando a gente foi começar a D&D, o Ian, tipo, ele simplificou muitas regras, tipo, ele desconsiderou muita coisa do livro justamente pra não dificultar pra gente. Você pegar um RPG genérico, igual Dust Devils, que você constrói seu personagem com base nas habilidades dele, com base no background dele, é muito mais simples. Você chega no D&D, só de você ter que virar e falar assim, olha, paladino, ele tem que ser leal. Não existe um paladino caótico. Então você já não vai poder ter um paladino num grupo de ladrão. Quer ser um bruxo. Um bruxo, ele é caótico. Ele vai ser caótico. Um ladrão, ele vai ser caótico. Como que você vai poder se relacionar esses personagens? Nem sei como faria. Que bom que eu nunca tive que passar por isso. São coisas que travam muito a criatividade dos jogadores, e todo jogador, ele vai com uma expectativa pra primeira vez ele jogar D&D especificamente. O D&D, tipo assim, ele é uma história muito bonita e tal, né? E pessoalmente eu vejo muito pouco, e que, cara, foi uma das melhores que a gente já jogou e que eu achei até que foi simples. Teve gente que nem jogava, que jogou com a gente, e foi uma história de Cthulhu que você fez. Então. Cara, eu tenho a impressão que, assim, pra mim, quem gosta de jogar D&D é pra quem gosta de fazer o roleplay, mas não sabe fazer roleplay. Porque aí, tipo assim, o jogo tem regra pra tudo que você vai fazer. Pra tudo. Então, de cara que escolhe, sei lá, tipo, ser um paladino, ele seguiu o estereótipo do que é ser um paladino. As lutas do cara, a encenação do cara, D&D tem sistema pra tudo que ele vai fazer. O cara não precisa descrever a ação dele, ele só rola o dado e vê o dano que causou. Quem descreve vai ser o mestre, na maioria das vezes. Depende, tipo, tem vertente do mestre que, assim, ele permite o cara fazer legal, uma fantasiazinha. O cara escolhe a ação dele, e aí o mestre que vai dar a fantasia ali, né? Que tem mais criatividade. Supondo que o cara, tipo, o cara vai dar um ataque, ele rolou um 20. O cara vai acertar isso com certeza. Aí se você quiser, pelo menos eu acho, que do mestre deixar o cara descrever, ter a liberdade de falar, não, você vai acertar esse ataque, é do jeito que você quiser acertar. Daí também é perigoso. Imagina você tirar um 20 contra o chefe da campanha, a vida dele é 250. Você rolou um 20. Você tá com um machado de guerra, ele dá 1d12 de dano. Você vai dobrar o dano que você for rolar, você tem mais 5 de força, sei lá. Se você for muito foda, tiver usado Divine Smite, tiver combado o seu jogador mais combeiro do mundo, tu vai dar 50 de dano nele. Você não pode narrar, Vitor, e falar assim, ó, eu pego o meu montante, o meu machado, e eu decapo o chefe. Não, eu tenho 250 de vida, você não vai decapitar ele. Mas, Ian, é igual aquela história até que a gente jogou mais recente. Tinha um pessoal que não descreviam, né, a ação deles. Tipo, você fazia assim, beleza, eu vou, sei lá, vou atirar. E aí, tipo, o pessoal falava isso, eles não descreviam a ação. Eu sempre quis descrever a ação que eu tô fazendo. E assim, é claro que a gente tem que sempre ter o pé no chão, né? Igual você falou, você vai dar um headshot ali no boss lá, vai arrancar a cabeça dele. Você também tem que ponderar. Então, assim, eu acho que isso vai também
do jogador de entender isso. O cara, ele vai fazer uma ação. Às vezes ele pode até perguntar pro mestre, cara, tipo assim, com isso eu mato o boss ou não? Tá, se não, você vai dar só um dano nele. Então eu vou fazer isso, entendeu? Que isso, assim, dá mais vida pra RPG, tipo, o jogador tentar desenrolar o negócio. Mas o mestre é interessante sempre quando ele mostra a ação, tá ligado? Tipo, ambienta mais. Então, não só pro jogador que fez a ação, mas pra todo mundo na mesa. Acho que nesse caso, o melhor é o equilíbrio. O jogador, ele fala a ação dele, vamos supor que você é o Ryuzaki, que geralmente ele gosta de jogar com um personagem chamado Ryuzaki, ele gosta de jogar de ladinho, ele vai dar uma facada nas costas do inimigo, nas costas do inimigo. Sim, ele gosta de ir por trás. Penetrar. Você vai dar aquela punhalada nas costas do inimigo, na raiz. Como você faria a situação? É um boss grande, pequeno? É um inimigo normal. Cara, igual mais ou menos na pegada da minha última, né? Que ele era tipo um agente secreto. Cara, eu puxaria uma adaga ou uma faca da botina, daria uma facada, puxaria a faca de volta pra não perder a minha lâmina, entendeu? E aí o restante seria com um mestre. Perfeito. Quanto que ele rolou, Vitor? Pode falar aí. Pra fazer essa ação toda, cara, 17. 17 pra frente tá valendo. Cara, você rolou 17. Aí eu vou e narro. Cara, você vai com a faca atrás das costas, você no meio das costas do inimigo. Cara, você vê a faca atravessar o externo dele, mas pelo ângulo, e como você é um assassino muito habilidoso, você percebe que a faca passou de raspão no coração. Talvez se ele não fosse um inimigo tão perspicaz na batalha, ele tivesse morrido naquele golpe. Então eu narrei com base em 17. Sim, justo. Desses dois jeitos que você tá fazendo, fica foda, porque o jeito que o Simplício descreve não é necessariamente a ação dele, é tipo a intenção dele. Então, se eu tivesse falado você poderia até escrever, tipo assim, que eu tentei dar facada, mas o couro ou a escama, sei lá que bicho fosse, era muito rígido e eu quebrei a faca, tá ligado? Eu fui tirar a faca da bota, mas eu tenho TDA e enfiei a faca na bota. Não, mas aí também você tem que ter a lógica de que o cara é um assassino já treinado. Então, tipo, não pode ser partir do erro dele, tá ligado? Mas o pode ser, por exemplo, assim, você vai dar o golpe, aí eu narro assim, vamos supor que tinha mais inimigos no cenário. Você rolou eu faço assim, quando você vai pular, você escuta um outro inimigo, ele fala atrás de você. O inimigo, ele vira e ele segura o seu braço antes de ser acertado. Se ele não tivesse ouvido o amigo dele, talvez ele tivesse morrido naquele instante. Mas agora você está nas mãos dele. E aí eu vou narrar um contra-ataque, afinal de contas, você tirou um. Justo. Qual que é a situação que eu narraria essa do couro? Vamos supor que a classe de armadura dele era 15. Vamos supor que você tirou 14. 14 era pra esse golpe ter entrado. Se ele não tivesse uma armadura mais fraca, ou se não fosse tão ágil, esse golpe ia entrar. Ele mataria qualquer outra pessoa. Aí eu falaria, a sua lâmina, ela entra, mas a armadura de couro dele escondia uma camada de chainmail que a sua lâmina não conseguiu penetrar. Mas você ainda consegue ali tirar a sua lâmina pra trás e ficar com ela. Com provavelmente eu faria ou te dar um contra-ataque ou tomar uma lâmina de você. Então eu acho assim, a ação ser dita pelo jogador, ela ambienta muito a batalha. Nesse caso aqui a gente tá falando de batalha. E o resultado, ele tem muito a ver com o mestre. Agora, se fosse uma acrobacia, o resultado final não vai fazer diferença pra mim. Eu posso deixar você narrar. Eu acho super justo. Eu falo assim, vai pular sobre um desfiladeiro. Você tirou 20. Pô, narra como é que você pulou. Tem na parede, numa pedra assim, tem um mortal e parei do outro lado, caiu. Perfeito, pô. Não vai fazer diferença pra mim como mestre e eu vou estar incentivando você a narrar. Isso eu acho que de jogador que tem essa iniciativa de narrar, tá ligado? Eu acho que assim, que isso também diz muito da personalidade da pessoa no jogo, entendeu? Do personagem que ela criou. Porque o cara vai, igual eu narrei um assassino, eu imaginaria ele fazendo isso, mas sei lá, se fosse um guerreiro, um warrior, um bárbaro, talvez, tipo, sem vez de pular por cima, ele deslizaria por baixo com a espada, tá ligado? Tentaria cortar. Então, isso vai muito do personagem da pessoa e ela imagina o que ele poderia fazer, entendeu? Falando em número de dado que tá rolando, uma coisa que eu acho muito foda é quando estende o efeito, tipo, do erro crítico ou do acerto crítico. Supondo, né, nessa situação do Simplício, que aí ele foi agarrado pelo vilão. Quando que o erro crítico dele fosse que ele tentou dar a facada e enfatizar que ele acertou a faca no couro do boss, mas não causou dano. Aí, tipo, ele foi capturado e esse foi o erro crítico dele. Só que aí postergar isso mais um pouco, eu acho foda. Que nem, por exemplo, já que ele acertou a faca e não causou dano, mais pra frente ele vai lutar, ele vai tentar acertar um golpe com a faca de novo, mas que nem ele errou e acertou o couro do boss na luta passada, ele danificou a lâmina. Aí agora que ele vai tentar lutar com ela de novo, antes dele dar a estocada, a lâmina quebra. Ele postergou um pouco o erro crítico. Eu acho foda quando isso acontece. Isso é interessante, né? Ambienta mais a luta, né? Fica mais real. Isso é uma coisa muito boa, que deveria ser incentivada, e é um negócio que não é dito em momento nenhum no livro do jogador. Esse é um vacilo muito grande de D&D. Porque esse tipo de coisa, você tem que puxar do cara, tanto do mestre quanto do jogador. Uma coisa que eu ouvi, acho que quem falou isso, foi o mestre Pedroca. Quando você for rolar o D20 de atacar,
rola junto o dano já. A lâmina dá 1d12, rola o 12 junto. Os dois números ao mesmo tempo. Mas o jogador vai ficar frustrado porque ele pode ter errado o golpe, mas tirou 12 de ataque. Como eu narraria isso? Vamos supor que o jogador, ele rolou os dois dados juntos. Ele tirou 12 de dano com o machado, ou seja, foi o dano incrível do machado, só que ele tirou 1 no dado de acerto. O que eu vou falar? Pô, cara, você vai com a sua lâmina, você passa ela na direção da cabeça do inimigo, o inimigo se abaixa, você passa ao largo da cabeça dele. Só que você foi tão forte que você prendeu o machado no pilar da taverna que estava ali perto e a sua lâmina fica presa. Você precisa fazer agora um teste para tentar soltar ela, porque você deu um golpe muito forte. Então você trouxe um elemento do dano, que você iria rolar de qualquer jeito, você adiantou o golpe e você ainda criou algo em cima disso. O problema, cara, é que a maioria dos livros sequer cogita isso. E é um negócio que ambienta pra caramba. Ajuda o mestre a narrar e ajuda o jogador a ver que, tipo assim, pô, cara, eu ser forte e estar com uma arma pesada é tanto bom quanto ruim. Que o personagem dele influencia a narrativa. O problema, cara, é que a maioria das pessoas, elas não estão interessadas nisso. A maioria dessas pessoas estão interessadas em fazer o personagem delas dar dano. E tem hora, cara, pô, eu gosto muito de jogar com o Sarno. O Sarno, em algum momento, vai participar aqui. E a gente tá jogando Besm. Besm é um sistema que lembra D&D. Ele também é um sistema D20, só que ele é pra RPGs pra adaptar anime. E eu gosto de usar ele pra fazer coisa de fantasia, que você pode ter mais que 20 de um atributo. Eu não vou entrar nesses meandros, mas pode ter um atributo maior que 20 em D&D. O Besm deixa. O Besm fala assim, você pode ter 25 de força. Então você vai dar mais 10. Mais 10? Não, mais 12, perdão. Não, mais 7, perdão, que é dividido por 2. Enfim, você vai dar. Matemática não vê agora aqui, porque eu mas você vai dar 7 de ataque, mais 7 de ataque. Essa não existe com maçã, né? Filha da puta. Eu ia cortar isso pra parecer que eu sabia falar direito no final da edição. Agora eu vou deixar só com essa piada da maçã, cara. Eu sabia. Desgraçado. Nossa, ele joga com um arqueiro na mesa de Besm, que é o mestre. E ele tem 32 de destreza. Então, é muito difícil ele errar a flechada. Ele fala assim, não, atira uma flecha. Quase sempre vai acertar. É mais que o Legolas. Cara, o personagem dele era tão OP que teve um momento que arrancaram o braço dele, né? Então ele não podia usar arco. Caraca. Depois eu fiz ele recuperar o braço. Ele ainda conseguia atirar com o arco sem braço. Você perde metade dele. Você perdeu um... Como que ele atirava? Aí tá, eu falo que ele atirava com a boca, cara. Ele segurava a corda com a boca e puxava com um braço só, tá ligado? Tipo o Guts do Berserk. Achei que ele com puxava canhão, com o toco. O braço dele foi cortado lá em cima. Todo mundo foi. Mas depois eles ganham um braço de metal. Se fosse uma besta, seria mais fácil de adaptar. Depois ele também ganhou uma besta, que aí ele virou o Guts do Berserk mesmo. Mas é que naquele momento ele ainda tava brigando, saca? Uhum. Cara, já que eu gosto de optar por, tipo, jogos que pareçam mais uma coisa de tabuleiro, mais explorar a criatividade, eu gosto muito de usar sistema inventado por fãs. Que nem, por exemplo, eu não sei se você lembra, um dia que eu levei um RPG que dava pra você jogar sozinho. Ele era 7 imagens e aí em cada imagem tinha um monte de palavra agrupada. Aí ele tinha uma regra, um sistema pra você olhar pra palavra e saber a aproximação que vai acontecer. A história vai se desenrolando sozinha. Pô, eu olho pra imagem e a primeira coisa que eu vejo é floresta. Então, tipo, eu sei que o que tá na minha frente é uma floresta. Aí eu olho pra segunda imagem e o que eu vejo? Tá escrito beleza. Que eu tô vendo alguma coisa muito bonita. O que vem na minha cabeça quando eu vejo? Saca, tipo, vai criando a sua aventura sozinho. E eu gosto muito de usar sistema inventado desse jeito. Dutch Devils também parece muito uma coisa inventada. Ele não usa dado, ele usa carta. Sistemas feitos por fãs, né? Não são sistemas grandes. Uma empresa tá por fora financiando. Mais ou menos igual o jogo indie. Tem muito jogo indie que é feito por uma pessoa só. Jogos grandes, igual D&D, igual Chamado de Cthulhu, Pathfinder, Tormenta 20, são sistemas que tem uma galera testando eles, uma galera dando ideia, uma galera escrevendo. Ela não é muito autoral, ela é muito mais um produto comercial, que tem muito mérito, obviamente. No caso de RPGs indie, vamos chamar assim, que são mais autorais, que uma pessoa só foi lá e fez um fangame, ele vai ter essas mecânicas, por exemplo, de RPG solo, que o Vitor falou, né? Um RPG que joga sozinho. Uma coisa que RPG solo lembra são livros-jogos, né, Vitor? Você chegou já a jogar algum livro-jogo? Eu joguei um, mas eu não, tipo, joguei ele por completo. Porque eu vi ele até no TikTok, que ele é de um labirinto, e você tá fugindo de um minotauro. De livro-jogo, eu não gostei tanto. Eu não sei se é porque o cara tá muito limitado, né, já que é um sistema de mídia físico, então o cara tá fazendo um jogo no papel. Mas ele tem muita ação que acaba sendo repetitiva. Você vê que pra esse caminho aqui, não tinha o que o cara fazer, ele te joga de volta pro mesmo caminho.
É igual aquele Tipo assim, filme do Bandersnatch, do Black Mirror. Ele acha que tem várias possibilidades, mas ele vai sempre te afunilando pra 6 finais diferentes. Tipo, no todo ele tem 6 finais diferentes, mas o que mais rola no Bandersnatch é o final 1 e o final 3, algo tipo isso. É a mesma sensação com esse filme do Bandersnatch. Se eu errar 3 vezes, 4 vezes, não importa a diferença de ação que eu errei. Aí ele sempre me joga pro mesmo caminho. Faz sentido. Igual você falou, né? Um livro físico é mais complicado. Porém, existem algumas saídas pra isso. Um exemplo é que tinha aquele RPG que você me apresentou, que ele era uma IA. Você conversava, escrevia a sua ação no texto, na caixinha de pesquisa, e aí ele narrava. Só que aí, que nem você mesmo falou, né? Algumas coisas esse sistema ele esquecia. Uma ação lá atrás, você falava, não, tipo, você encontrou um achado. Aí mais pra frente você vai tentar conversar com ele, tipo, quero tentar cortar essa corda. Aí o sistema fala, você não tem nada cortante. Tipo, ele não carrega a memória que ele cria. Eu lembro até que ele tinha algumas opções, por exemplo, assim, lembre-me disso. Acho que essa escritura, remember me. Você colocava alguns dados, que é algo que você tem. Às vezes eu pegava alguma coisa de inventário e tal. Aí você vai em remember me e colocava lá assim, eu tenho um achado. Ele vai olhar primeiro no remember me. O problema é que mesmo assim, ele bugava. Tinha uma coisa que ele fazia, que assim, o remember me, eu usava ele pra item. Uma vez ele me mostrou uma aventura que eu começava a aventura com um dragão. Eu achei um dragão filhote, eu cuidei dele, eu tinha lá o meu dragão da Lince Negra, igual os X-Men, tá? Saca? E do nada ele esqueceu que eu tinha esse companion. Eu falei assim, não, eu quero atacar com um dragão. Aí ele falou assim, você não tem um dragão. O começo da aventura foi encontrando essa porra desse dragão ferido e eu curei a pata dele, caralho. Fácil ter dragão. Então, como treinar o seu dragão, ensinou que tudo que você precisa fazer é olhar pra baixo e botar a mãozinha. De sistema, eu prefiro esses, tipo, sistema mais indie, mas se eu for falar, tipo, um grande, meu favorito é o Devil, Dust Devil. O Dust Devil, ele é um RPG, assim, mediano pra grande, e, assim, ele é meu favorito também. Eu acho que tem um pouquinho do carinho especial da gente ter começado a jogar por ele, talvez seja isso. Mas eu também acho ele muito fácil de criar nele. É muito fácil você ter ideias diferentes pra ele. O mais complicado dele é saber as regras de poker. Mas se tiver a tabelinha ali, é fácil. No Dust Devils o mais difícil é porque tem algumas regrinhas que elas não são claras, né? Daí, da última vez que a gente jogou, a gente teve um probleminha com regras. Eu fiz uma aventura que era de zumbi, foi bem improvisada, porque o pessoal queria jogar na hora. Até que ficou legal, mas teve uma hora que eles encontraram um zumbi especial, que eles não podiam enfrentar ele, eu queria que eles pudessem. Só que o Simplício, ele foi, como sempre, essa é uma regra não escrita de RPG, que não tem em nenhum livro de RPG, que é o jogador ele vai fazer uma gracinha. Isso é uma regra não escrita. Em algum momento o jogador vai fazer uma graça. Por exemplo, o Vitor, a primeira vez que ele foi jogar, que ele chamou o John e tal, que é um outro amigo nosso que não chegava. O Vitor ele chegou e falou assim: eu vou comer o cu do John. Do nada. O John tava me passando raiva desde cedo. Mas você queria muito comer o John, assim, eu vou comer o cu do John. Ele tava querendo, tava sabendo pedir. E eu falei, cara, eu não vou deixar isso acontecer, porque eu não vou rolar um bagulho desse na minha mesa. Um negócio parecido foi esse com o Simplício, que ele ia ser atacado assim, e cara, ele falou assim: eu vou dar rasteira numa pessoa pra pessoa ficar pra trás e morrer no meu lugar, tá ligado? E ele fez. Foi mais ou menos isso, Simplício. Na verdade, eu acho que foi a outra pessoa que queria matar você, não foi? Não, na verdade, o que aconteceu? A gente começou a correr e eu era o mais rápido, eu era o que tava mais longe já, e aí o cara que, tipo assim, já tinha praticamente. Ele quis me dar um tiro de sniper, sendo que ele já tinha perdido um braço. E aí, tipo assim, eu tirei a mesma pontuação que ele, tá ligado? Nas cartas. O cara me acertou sem o braço, velho, e sendo que eu tirei o mesmo ponto. Não faz sentido. Não, mas eu também deixei. Mas eu também fiz ele morrer, cara. Mas eu deixei o tiro pegar de raspando meu pé. Você devia ter deixado no braço, tu tá correndo, eu nem sei que 10 tiros foi essa que você deixar no pé. Não, mas ele falou do pé. Mas aqui eu vou dar um tiro nele. Ele queria te matar, na verdade. Você ficar pra trás, você caiu. Você falou de jeito, pegou de raspão no pé. Aí eu falei, beleza, eu também acho justo você poder definir isso. Se ele conseguiu te dar o tiro, foi de raspão e foi no pé. Mas que ideia de jirico você não pé, Simplício, porra. Manda ele acertar teu ombro. Não, eu acertar tua nuca. Não foi eu que decidi que ia ser no pé. Não, foi. Não, aí eu que falei assim, não, então foi de raspão. Eu falei, foi assim. Vocês têm memórias muito diferentes desse mesmo momento, cara. Do jeito que eu falo, parece que o Simplício tava agressivo, tava esfaqueando todo mundo na mesa. Mas tem e o Simplício falando, parece que ele tava neutrão. Não foi um momento que todo mundo ficou na graça, mas eu percebi, o outro jogador, o Thales, que ele não gostou do Simplício. E eu percebi que o Simplício estava de boa. E eu queria fazer todo mundo ficar tranquilo. O mestre, ele é também um mediador. E os jogadores, eles são todos caóticos. Não, ele é um jogador que o alinhamento dele é leal e bom. Não é sobre isso.
ele naturalmente ele é caótico, ele é uma pessoa que ele tem interesses próprios. Ele vai tentar comer o cu do John, ele vai tentar acertar a perna do coleguinha. O Simplício, uma vez, eu nunca vou esquecer, Mestre Aventura, eles vão lá, fazem um negócio, enfim, eles sequestraram a filha do vilão, tá ligado? E o vilão apareceu no meio da cidade montada numa água viva, soltando raio na cidade, procurando a filha dele. E o Simplício foi muito fiel ao personagem dele, que era assim, essa menina é minha refém, eu não vou sair daqui e eu quero meu dinheiro. Eu tô nessa, eu sou um ladino, eu quero meu dinheiro e eu vou ficar aqui guardando essa menina. Os outros jogadores falaram, não, vamos lá fora e vamos enfrentar o boss. E o Simplício ficou, ele não tava nem aí. Só que o Simplício, ele era o ladino, ele era o cara que dava mais dano. Filha da puta ainda, depois ele falou assim, eu vou lá fora. Ele foi lá fora, subiu na casa, pulou em cima do inimigo e matou o boss. Foi um desgraçado. E o jogador... Você não lembra disso? Você foi o filho da puta que fudeu a aventura, caralho. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Eu fiquei revoltado. Eu falei assim, não acredito que o Simplício vai ficar olhando o Nil. Cara, o Nil quase morreu. O Nil era o meu NPC, que era o meu personagem. Era um draconato. Bruxo, eu tava vendo o Nil morrer, velho. Pelo menos o Simplício salvou o Nil e o Nil não morreu. Eu acho que uma das aventuras que meu ladino caiu melhor foi naquela de Cthulhu que a gente jogou. Um KDA positivaço. Não, mas você foi um papafreg do caralho também, né, velho? Não, pô, ladino, né? Mas você não. Mas era Cthulhu. Era Cthulhu, não era. Você não era um ladino, você era psicólogo, Simplício. Sei lá. Eu nem lembro qual que era a sua profissão. Você era formado em alguma coisa. Acho que você era engenheiro. O último psicólogo que tu foi, ele parecia um ladino, cara. Como é que foi isso aí, pelo amor de Deus? Eu sei que eu consegui uma faca no jogo. Isso, cara. Você tinha uma faca porque o seu personagem ele tinha medo de arma de fogo. A sua família tinha morrido. Todo mundo tinha que ter um trauma. Alvejado. Né? O mestre ele vira Noé na hora quando ele vai mostrar pros caras, velho. Aproveitar esse negócio do Ian falando de vacilo que os caras cometem. Porra, coisa que você coloca tipo, pro jogador que você pensa, velho, isso vai ser muito óbvio, os caras vão usar isso aqui pra fazer o que eu quero. Os caras fazem um bagulho completamente diferente do que você tava esperando. Ideia merda. Sempre é uma ideia merda. Que nem, por exemplo, uma vez eu tava jogando numa mesa e aí 2 jogadores da mesa foram presos. Aí eu não tava esperando isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro cara na cadeia pra eles fazerem amizade e aí na hora quando o cara fugir, ele vai soltar os outros. E aí, né, eu consigo tirar eles da cadeia. E aí eu fiz essa cena, ficaram tipo um amigo do cara. De repente, no meio da noite, vocês começam a perceber que o Klaus tá conseguindo fugir. Ele tá tirando as algemas dele. E os dois decidiram gritar pro guarda que o Klaus tava fugindo, porque aí, tipo, ia tentar entregar o cara pro guarda soltar ele. Nossa, mas isso é uma ideia muito burra, cara. Não faz nem lógica. Não, na hora que eles começaram a ver o cara soltando, ele falou, velho, bora dedurar ele. E aí, nós fazemos amizade com o guarda, aí o guarda libera nós. Aí eu tô fugindo aqui, ó, tá fugindo. Isso não faz nem sentido. Por que o guarda, assim, ó, porque você dedou, alguém tá fugindo da cadeia, por que o guarda ia te soltar? Não faz nem sentido. É tipo bandido dedar que o cara vai fugir, né? Ele acha que vai ganhar alguma coisa na prisão, porra. Ainda mais se os caras não fugirem, eles vão comer teu cu no outro dia, cara. Não tem jeito, velho. É uma ideia muito imbecil e o jogador não percebe que essa ideia é burra. E o mestre, cara, o bom mestre, ele vai acatar o que o jogador tá falando, velho. Eu queria mestrar Cthulhu, que eu gosto muito de terror, igual eu falei, o Age West e tal. Essa aventura de Cthulhu era uma aventura no hospital, que o pessoal ia ajudar um colega deles da faculdade, todo mundo tinha virado amigo durante a faculdade, cada um era de um curso, personalidades extremamente distintas. E era uma mesa com 6 jogadores, sei lá. Eu tinha ali um hospital, tinha gente morrendo com sangue drenado. Eu não explicava o que era e tal, mas era gente morrendo com sangue drenado. Chegaram à conclusão, Cthulhu e tal, mais ou menos essa pegada de horror. Vampiro. Tem um vampiro por aí bebendo o sangue dos outros. E o Vitor teve a ideia de assim, pegar latinha de refrigerante e barbante e fazer armadilhas de barulho pra saber de onde tá vindo esse vampiro quando ele esbarrasse numa latinha dessas. Aí eu falei, porra, ideia boa. Só que eu já sabia como o vampiro se locomovia no lugar. Tô falando vampiro aqui pra não dar spoiler, mas o monstro em questão, eu já sabia como ele se locomovia. Aí eu falei, tá, Vitor, onde você coloca essas armadilhas? Eu coloco na janela e na porta. E a única coisa que eu pensava, eles andam pelos dutos de ar. E cara, eu fiquei muito frustrado, porque era uma ideia muito boa e ele só precisava ter colocado em mais um lugar que ele ia ouvir, tá ligado? E eu tive que dar uma volta gigante, fazer um rastro de sangue, pra eles chegarem no lugar que tinha um duto e eles falam assim, estão andando pelos dutos. Essa coisa tá andando pelos dutos. E essa aventura que eu planejava pra 2, no máximo 3 sessões, teve quase 5. Mas é aí que tá, porque tem coisa, cara, que também depende às vezes dos jogadores, ou de ter mais de 2 jogadores, pelo menos, né, pra ter mais variedade ali de pensamento, e também da galera ser, não é nem só ser criativa, mas querer participar do negócio, querer dar ideia. Você tá com um grupo assim que o pessoal às vezes não dá muita ideia no negócio e tal, e aí igual esse negócio do duto. Às vezes ele tem uma ideia de colocar na porta e na janela. Se tivesse outra pessoa
assim que tivesse imerso assim, no negócio falar assim, pô, cara, mas e os dutos, entendeu? Mas o negócio que, pelo menos jogando esse do Cthulhu, foi uma das aventuras que eu joguei como personagem que eu mais me senti imersivo. Que nem na hora que tipo, a gente começou a ver a criatura, cara, tipo, eu senti um pouquinho de aflição real. Pequena, mas eu senti. Na hora, eu tive a impressão que eu só pensei rápido, saca? Pensei meio no pânico. Vou fazer a primeira coisa que vier na cabeça, que é colocar, tipo, nas portas e na janela. Assim, quando você descobriu qual que era a criatura, vamos dizer assim que a criatura era um outro paciente, você sequestrou, teve um momento que você sequestrou a criatura. E você foi com ela pra fora do hospital pra poder, entre aspas, matar a criatura. E você não teve coragem, cara. Eu lembro exatamente dessa cena, e eu lembro que eu não tive coragem, porque se essa pessoa é a criatura, eu vou fazer uns testes pra descobrir. Vou, sei lá, cortar a pontinha do dedinho. Cortei, saiu sangue normal, nem uma ferida de carne meu. Eu falei, porra, tá, fui meio besta. Vou fazer um ferimento um pouquinho mais profundo. Cara, é carne do mesmo jeito, não mudou nada, tá tudo igual. Aí eu não tive confiança. Falei, pô, vou matar de graça? Vou nada. Tinha uma coisa sobrenatural, claramente, que eu falei que era... Pode dar spoiler dessa aventura, pessoal? Vocês acham que é justo? Ah, pode dar, porque acho que dificilmente alguém vai jogar isso. Pode ser até uma boa ideia pro pessoal que vai ouvir, né? De repente, pra eles ouvindo a criatura, a pessoa é mestre, pra ela é mais fácil, né? Tá ouvindo isso que é mestre, não deixe seus jogadores ouvir. Mas eram as grávidas. E tinha uma chefe de enfermagem que era uma cultista de Cthulhu, que estava fazendo secretamente ela ter filhos de uma outra raça, que era uma deusa, a minha deusa dessa campanha, era a Valkyria, a mãe das mães. Uma criatura que representava as mães. Essa criatura nem apareceu na aventura. Não é vai aparecer, ela é nível Cthulhu, ela é uma criatura gigantesca e tal. Mas essa enfermeira cultuava essa deusa e ela fazia as grávidas terem filhos dela, esses filhos híbridos. Só que o Victor, ele já conhecia esses híbridos, que o livro fala sobre híbridos. Os híbridos, eles manifestam de forma monstruosa só a partir de uma certa idade, igual da história do Dagon. Eu nunca li o conto que tem um Dagon. Na verdade, eu só li o mangá do Goltanabe. Então, assim, é naquela pegada, assim, tem os homens peixe, né? Pessoas híbridas. E o Victor sabia que se ele cortasse a barriga daquela mulher, que era a coisa mais esquisita, que eu falei assim, cara, a barriga dela é muito maior do que uma grávida normal. Uma grávida normal teria 9 meses, é uma criança grande. Ali era, tipo assim, uma barriga de 11 meses, tá ligado? Era muito grande. É como tipo a grávida de Taubaté. Era um negócio desse nível. E o Victor sabia, assim, pra forçar uma cesariana, vamos dizer assim. Uma cesariana é um aborto, fiote, tá louco. Pô, 11 meses, eu acho que você abrir, a pessoa já tá bem viva, né? Mas beleza. Você sabia que o que ia ter lá era uma criança grande, obviamente, como tempo lá dentro, mas era uma criança. E isso chama metagame. Isso às vezes atrapalha, porque, cara, se eu um dia for jogar o Cthulhu, eu tenho muita vontade de jogar como jogador Cthulhu, eu nunca vou poder fazer metagame, apesar de que 90% do bestiário de Cthulhu eu sei ele. A maioria das criaturas, os Migo, os Shumagorá, os Yog-Sothoth, os Abolete, eu sei essas criaturas todas, saca? Eu sei lá, até dano que elas dão. Mas eu tenho que fingir que eu não sei, porque eu não sou o personagem que eu tô interpretando. E nesse caso, ele deu 2 passos pra trás e falou assim, cara, eu não vou abrir porque eu sei que não vai ter uma criatura aí, eu não vou provar nada se eu abrir essa mulher. E é um metagame paia. Eu deixei passar porque nessa época, acho que nenhum de nós tinha lidado com metagame, que é o jogador saber mais do que o personagem e interpretar aquilo como se ele fosse o personagem. E tem hora que isso é indissociável. É muito difícil dissociar o que é onde começa o personagem e onde começa o jogador. O Victor, ele gosta de personagens caóticos e carismáticos. Se ele virar um dia e falar assim, cara, eu quero fazer um personagem que o carisma dele é o menor carisma que pode ter. Carisma menos 5. O menor carisma possível. Eu quero ter 0 de carisma. Ele vai interpretar o personagem com carisma porque ele é uma pessoa carismática. Isso é muito difícil, porque às vezes você tem um pior caso possível. É um personagem que ele é inteligente, ele tem, sei lá, inteligência 15, inteligência 20. E o jogador, por exemplo, é uma pessoa meio burra. É um bardo. Não é uma pessoa genial. Porque o RPG, ele quer acolher todo mundo. Mas é muito difícil essa pegada inteligente. Tem um personagem que a inteligência dele é sobre-humana. A inteligência dele é mais 5. Interpretar alguém inteligente é muito mais difícil. Então é muito difícil dissociar o que é onde começa o personagem e onde começa o jogador. Geralmente, quando eu vou montar personagem, eu tento montar eles o mais parecido comigo. Quando eu vou ser jogador, eu gosto realmente de me inserir no jogo, saca? Tipo, de atuar mesmo. E aí, se eu tenho que, tipo, atuar uma pessoa diferente do que eu sou, eu acho, sei lá, menos imersivo no que eu tô jogando. Eu sinto que aquela ação que aconteceu não fui eu que decidi. Não era uma coisa que eu faria. Pra mim já é mais difícil de entrar no roleplay quando isso rola. No caso de você, tanto o Simplício quanto o Victor, eles são pessoas mais comunicativas. É muito tranquilo ele ter um personagem que ele tem mais 2 de carisma e fala assim, eu quero persuadir alguém. Costuma falar assim, o que você faz? Aí você fala assim, vou pegar, vou postar no balcão, fala assim, pô, e aí?
Quem tem por aqui? Ah, pô, nunca te vi por aqui antes. Você parece uma pessoa legal. Pô, finalmente uma pessoa interessante. Veja, uma pra mim e uma pra moça. Sei lá, você vai agir de uma forma extrovertida. E quanto mais carismática e criativa for a pessoa, melhor. Mas tem gente que ele tem um 5 de carisma e a pessoa não é inibida. Mas ela quer ser isso no RPG. Você poder ser quem você não é na vida real é muito da graça. A pessoa fala que quer seduzir alguém, só que é muito difícil o mestre falar assim, o que você faz? A pessoa fala assim, pô, eu vou lá e seduzo a pessoa. Pô, cara. Eu acho que é difícil você dar uma narração tão bem detalhada nessa situação. Se é uma coisa que você faria, você sabe descrever bem. Você sabe, tipo, falar assim, eu cheguei na pessoa, eu falei uma coisa engraçada. Você vai, tipo, conseguir descrever essa coisa engraçada. Você consegue detalhar melhor. Quando é uma coisa que diverge do que você faria normalmente, é mais difícil você dar detalhes. Pai, eu cheguei nela e falei uma coisa muito boa. Mas você não disse o quê? Você não falou essa frase. Você só disse que falou uma coisa muito boa. Você não sabe o que falar porque não é o tipo de coisa que você faria. Mas eu vejo muitos jogadores que são assim, cara, que tipo, às vezes eles precisam tomar uma ação e aí fica na mão do mestre de colocar criatividade naquilo. E às vezes, o dado, você sabe que é quase impossível essa pessoa não passar naquele teste com o atributo que ele tem. Sei lá, a habilidade dele é persuasão. Ele tem mais 5 de carisma, mais a persuasão dele que vai ser mais 2, porque é uma habilidade. Dependendo do nível que ele for, a habilidade é mais 3, tem mais 8. Se ele rolar 10, ele vai tirar 18 e vai passar num teste de seduzir uma pessoa normal, uma pessoa comum, não um mago que tem uma inteligência pra perceber que você tá ardiloso e tal, uma pessoa em nível comum, de mais 0, é uma pessoa que está no nível comum da sociedade. E como que você vai narrar que essa pessoa foi tão bem? É muito difícil. E isso me frustra muito, porque, como mestre, se eu narrar demais, eu vou estar tomando a interpretação da pessoa, e aí não adiantou nada, que é roleplay, ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo todo o jogo. E aí perde a graça. Não, cara, mas assim, é igual eu comentei desde o começo. Tem jogador, cara, que realmente não. Assim, às vezes o cara na vida real até pode ter carisma, mas na hora do jogo, não sei, por algum motivo, às vezes ele não entra ali play, entendeu? E aí acaba do mestre ter que fazer isso até pros outros jogadores poder ficar mais imerso no jogo. Mas eu acho ideal é o jogador mesmo a proatividade de fazer isso. E assim, igual você falou, os introvertidos, eu acho que o RPG é até uma boa, porque você vai se forçar a fazer esse tipo de coisa sem afetar a sua vida real. Você vai poder ter esse tipo de experiência e influenciar na sua vida real. Só puxar um outro gancho. Dos atributos positivos, tipo, tem isso mais 5. Aquele negócio que eu falei, do estender o acerto crítico, também gira em torno disso. Porque, sei lá, o cara acabou de sair de uma luta e ele tirou 20. E acertou um golpe muito foda, muito preciso. Agora ele entrou na taverna, ele tá com a autoestima lá em cima. Porque ele acabou de acertar um golpe muito bom. Tá com o atributo de carisma dele mais 2. Que ele tá com a autoestima muito elevada. Isso é interessante também. Você deu continuidade pra parecer que valeu mais, né? Isso. Acho que o dado de inspiração, ele representa muito isso. Muitas vezes, quando um jogador faz um feito muito grande, Dust Devils, por exemplo, ele usa ficha. Toma a ficha, isso foi muito foda. O RPG costuma dar um dado de inspiração, dá um D4 pra você jogar ele a mais quando você for rolar esse tipo de coisa, arrastando aquele crit pra isso. É uma boa também. Também existe o contrário, né? O jogador, ele tá na merda, ele acabou de sair de uma batalha, ele tá sujo, ele tá estrupiado, ele entra na taverna pra poder beber e tal, e ele quer barulhar alguém, ele quer convencer o bufão da cidade a dar a planta do castelo, qualquer coisa desse tipo, e você tem que tirar vai ter desvantagem disso aqui, porque você tá sangrando. Vai chegar na taverna sangrando, você vai ter uma desvantagem nisso. O Vitor usou o exemplo da inspiração, mas como jogador também, um jogador ser muito carismático e o personagem dele não tem um carisma alto. Essa mesma mesa que o Sarlin joga, só um dos jogadores tem um carisma alto. Todos os outros têm carisma negativo. E eles são todos de uma nobreza. Tem jogador que ele chega e fala assim, chega na taverna e paga bebida pra todo mundo, pega o pernil de uma mesa e começa a comer ele, esbravejar e tal, e fala, cara, o seu personagem não é carismático. Isso é uma pessoa que eu espero o Vitor fazer na vida real, tá ligado? Ele chegar, pegar o prato da menina e ir embora com o prato dela, e ela ir atrás do prato, botar assim, sentar na frente dele e dar mole pra ele. Assim, pô, esse cara é diferente, ele roubou meu prato pra mim comer com ele, sei lá. Você comentou. Caralho, foi só uma vez, mano. E deu certo, exatamente. Você comentou um negócio das fichas do Dust Devils. O Dust Devils, ele tem se eu não tô enganado, né? O sistema de demônio. Que, na minha opinião, ele é um sistema muito simples, muito idiota, mas que ele dá buff, debuff por igual. Que é tipo assim, se você escolhe seu demônio como sendo uma coisa muito comum, você vai ganhar muito buff ao longo do jogo. Mas também você vai ganhar debuff na mesma proporção. Vamos supor que o seu demônio é medo d'água. É um medo difícil num western. Num faroeste vai ter pouca água, tem medo de se afogar, colocar é um demônio nível 3. Toda vez que você passar o seu demônio, você vai ganhar o seu nível de ficha. Demônio nível 3, você vai ganhar 3 fichas de uma vez. 3 fichas de uma vez num RPG igual Dust Devils, ele te salva. Se você estiver na merda, você consegue muito se salvar com 3 fichas.
Mas uma coisa que é comum, o meu personagem, ele tem, sei lá, problemas com álcool. E toda aventura de faroeste vai ter uma talagem que o pessoal vai beber. Vai ser difícil ele passar por isso, vai acontecer em toda a mesa, mas ele vai ganhar só uma ficha. Então, é bem balanceado isso no Dust Devils, e eu nem sei se é proposital, porque é um sistema tão cru que eu nem sei dizer se é proposital, cara. É que eu te falei, ele é simples. Você só, tipo, escolhe um medo e o texto de explicação dele é um parágrafo. Não é uma página inteira de regra, é literalmente uma frase pra explicar o demônio. Qual que é o sistema de RPG que vocês recomendam que é muito diferentão? Sistema que eu acho muito diferentão, cara. É, diferente ou legal, que se recomenda. Um sistema que não seja esses famosos, pra quem tá ouvindo isso aqui, sempre é uma ideia de começar a jogar RPG por D&D. Vou começar a jogar RPG por Vampiro à Máscara. Isso aqui foi um erro meu. Pior pra começar. D&D não é uma boa ideia, Pathfinder não é uma boa ideia. Esses sistemas, igual o GURPS, como seu primeiro RPG, ele é genérico, tecnicamente ele serve pra qualquer mesa, mas ele é muito complexo, ele tem regra pra tudo, tem suplemento pra tudo, então não recomendo nenhum desses. Cara, de diferente, eu lembro de um que eu gostei muito, só que ele é mais pra você se divertir do que levar o jogo a sério. Bem enganado, acho que ele é Little Cards Games, ou Little Games Table, alguma coisa assim. E você não usa os dados pra dizer se uma coisa aconteceu ou não, tentar acertar um golpe no boss. Ele não usa o dado pra medir, é só sim ou não. Pra você conseguir o sim, é um joguinho de cartinha. Você puxa a carta e aí, tipo, sei lá, você tem que falar 5 animais que começam com a letra G em 10 segundos. Se você não conseguir, você não executou a ação. Se você conseguiu, aí você executou. Esse é um que eu gosto pra caralho. Pô, ele é um dos que eu recomendo. Bem pra se divertir mesmo. De roleplay quase não tem como fazer. Acaba que a história fica como. Deve ser bem essa pegada jogo de interpretação mesmo, igual o Fiasco, né? Ele não tá tão interessado em ser uma história narrativamente complexa, muito menos mecanicamente exigente. É mais assim, vamos fazer uma galhofada aqui e tal. Ele acaba saindo desse beabá que, roda. A maior estranho quando puxa uma carta. Um sistema que também envolve carta é o brasileiro Tagmar. Ele é com dado também, mas ele também envolve carta. Todo mundo achava diferente o Tagmar por causa disso. Outro que também é assim, Savage Worlds. A iniciativa é puxar uma carta. Já traz uma dinâmica diferente. Porque, tipo, é vários joguinhos besta. Acaba que você diverte nisso. Tipo, tem outras coisas também que rola que é te joga pedra papel com todo mundo que tá na mesa. Tem que ganhar de no mínimo metade da mesa. Tirar empopar com o mestre. Coisa do gênero. Esse sistema ele ainda tem mestre ou ele é tipo narrativa compartilhada? É que tem RPGs que ele não tem um mestre. O Fiasco que eu falei não tem um mestre. Tem mais ou menos um jogador meio mediador, mas todo mundo é meio mestre. Não, ele também tem um mestre. É o mestre que, tipo, você tem mais de um montinho de carta. Tem os pra ação, tem os pra dano. É o mestre que vai decidir qual que ele vai puxar. Ele tem uma versão nacional, um PDF... Tá só em inglês. É que nem eu te falei, eu nem lembro direito o nome dele, mas eu sei que é Little Games alguma coisa. Eu não joguei muito sistema diferente, sabe? Mas dos que eu joguei, cara, mais simples, assim, que eu acho mais fácil de jogar, foi um que a gente já citou, Dust Devils, e tem aqueles outros também, que é igual o de Ronin, que eu achei simples também. E, cara, eu acho que com carta, mano, é muito interessante, porque, igual o Dust Devils, tem aquela questão do poker, meio que você tá juntando outro jogo com ele. Acho interessante essa dinâmica do RPG, juntar outro game com isso, e é assim que o pessoal já entende. Ele vai sair da mesmice, porque ele é com carta, o cara tá acostumado a rolar dado, você vai começar a jogar com carta. Uma vez eu mestrei Dust Devils num evento de anime que eu fui e, velho, fez um montinho de gente em volta porque eles acharam muito diferente jogar com carta. E era todo mundo experiente ali. Tinha um mestre lá, cara, que tinha um sistema dele de RPG. Tinha apostilas com dezenas de páginas pra cada classe. E é mó legal o sistema dele e ele parou pra ver o Dust Devils porque ele sai da mesmice. Um sistema que ele é uma mistura de um dado com bolas de good. Eu não sei se o nome dele é Storm Dice, sei lá. É o D3, não? Peraí, deixa eu aproveitar que eu tô com o celular aqui na mão. Mas eu vou lembrar dele, mas só não lembro o nome dele também. Ele é um sistema que ele usa dado de RPG, que assim, se o inimigo ele rolar um dado, você conseguir dar uma petelecada no seu dado, ou conseguir rolar o seu dado, bater no dado do inimigo e ele rolar pra fora da mesa, a sua ação vai ser feita, a do inimigo não vai. Então você conseguiu dar, digamos assim, um parry no inimigo com a sua habilidade da vida real de bolinha de good. Então eu acho interessante também esse tipo de jogo que traz uma outra mecânica, que é igual a carta, essa mecânica de pequenos minigames, ou a bola de good pra mesa, né? É mais divertido, você consegue, tipo, fazer a galera se movimentar mais, ser mais enérgico no meio do jogo. Fica mais dinâmico.
O pessoal fica mais empolgado, traz isso pro jogo. A galera fica bem mais animada. Querendo ou não, aquela história que é só mestrada, assim, cara, só vai contando a história e chega na hora de cada um tomar uma decisão, às vezes o pessoal fica meio boiando, assim, né? Fica meio esperando a vez. Agora, quando é um negócio mais dinâmico, desse jeito, todo mundo participa. Batalha é padrão isso acontecer. Você tá na meia da batalha, tem que rolar 5 brigas durante a batalha, pra acabar uma rodada, né? Uma volta na mesa vai passar de meia hora. Então o jogador começa a pegar o celular e tal e já sai da mesa. Quando é um sistema diferente, você quer olhar o que o outro jogador tá fazendo. Pô, igual o Victor falou, você vai jogar Joaquim Pô com todos os jogadores. Então todos os jogadores são ativos na sua ação. Exato. Você tem que, sei lá, beber um shot, qualquer coisa desse tipo. Os outros jogadores vão ver você fazendo aquilo. E o Dust Devils causa isso também, de maneira diferente, com as fichas. O que as fichas fazem, geralmente? Ou ela permite você narrar a sua ação, que eu nunca vi ninguém usar pra isso. Ou ela permite você comprar uma carta, trocar 2 cartas com outro jogador, ou descartar e comprar 2 cartas. Então, você sempre tá envolvendo seu amigo na sua ação. Pô, eu não tenho Ais, alguém tem um Ais pra poder fazer uma trinca e passar desse teste? Qual outra carta que você tem que pode ser boa pra ele? Aí vocês vão combando. Isso é divertido, tira a mesmice do jogo, né? E você falou aí também, eu vi você falando um negócio de sistema que usa shot. É até um sistema que a gente tinha que jogar, né? A gente tá adiando isso aí tem um tempo. Jogar algum sistema com shot, né? Com álcool, né? A gente nunca bebeu e jogou RPG ao mesmo tempo. Igual o Dungeons and Dragons, que ele é um RPG na box, mas ele é mais um board game. Essa é uma boa, de botar um de dano. Como que é o dano? O dano é um shot, sei lá. Colocar uma regra assim. Um sistema que ele é bem diferentão nesse tipo, que eu vou deixar a recomendação aqui. It takes a child to raise a village. É preciso uma criança para dar uma vila. Eu não conheço muitos sistemas que são, entre aspas, procedurais. O D&D tem uma mecânica que você pode montar a sua aventura rolando o dado, que é procedural. Mas o jogo ele chama, você só precisa de uma criança para destruir uma vila, que ele é um jogo, entre aspas, meio de terror. Ele tem um pouco de comédia nele também. Os jogadores são cultistas junto a um demônio, a uma entidade, ou a Satã, sei lá. E você tem uma criança que é o anticristo, tem que fazer o diabo voltar para a Terra. E esse sistema, cada jogador ele vai rolar o dado para alguma coisa que você precisa fazer um ritual. Os jogadores, cada um, ele rola o dado para saber quais são os itens, digamos assim, que você precisa para fazer aquele ritual. Ou seja, sempre vai mudar de mesa para mesa, de aventura para aventura. O lugar onde vai estar, também o mestre rola na hora, os jogadores rolam. Então ela tem uns elementos procedurais que tiram a mesmice do jogo. Então, assim, o mestre ele vai ter pouco trabalho para poder fazer aquela aventura, porque muito dela se desenrola na hora. Você tem que encontrar, sei lá, um ramo de oliveira, uma pedra pontuda e uma cumbuca de osso. Como você vai conseguir com você. E é muito bom que dá uns exemplos assim, sei lá, pegar a cumbuca, vai colocar a pedra pontuda, vai usar ela para amassar o ramo de oliveira, tem que mastigar e comer. Ela começa a furar o céu da boca dele, você vê sangue e ele corre da boca do seu personagem. Então são uns elementos muito macabros, mas muito interessantes, procedurais, que vai ser sempre diferente, estimula muito o mestre a ser criativo e o final sempre é algo macabro. Tem um sistema também muito interessante de quando você está chamando a atenção, que vai de 0 a 10. Conforme você vai chamando a atenção, você vai ter que matar alguém sem querer, porque a pessoa descobriu algo. Então é um sistema que eu acho muito diferente e ele é principalmente muito bom por ele ser procedural. It's take a child to raise a village. É preciso uma criança para arrasar uma vila. Mas ele se encaixaria, então, num RPG fácil de jogar? Você fala? Para os jogadores jogarem, com certeza ele é fácil, porque o sistema D6 ele é procedural, não vai exigir muita criatividade do mestre. Talvez ele seja muito pesado para já começar nele. Vocês deram boas ideias de algo que é diferente para variar e que não é tão complexo, porque às vezes você quer variar, a última coisa que você quer é mais problema. Pô, quero variar RPG, eu vou ter que ler um sistema de 50 páginas, de 200 páginas, igual um Vezden RPG. E é difícil você animar de ler assim. Daí é interessante ainda porque tem muita ilustração, conhecido, então o pessoal anima, né? Agora, igual esse tá falando, muita gente não conhece, aí do nada você vai ler muita coisa, então por ele não ter isso, é mais fácil, né? Cara, a página dele é sem zoeira, não dá uma folha A4, não dá nem uma folha sulfite pra explicar o RPG, já com as tabelas, um negócio extremamente simples. O procedural dele é muito interessante, usa o sistema D6, esse é um problema que hoje em dia ele se resolveu, quem tem editora de RPG no Brasil. Lembra que na época de RPG, a gente só tinha dado D6. A gente não tinha dado ainda que a gente comprou lá do exterior um combo de dados D20. Sim. Então isso aqui também é muito bom, que tiver um ar em casa, ou um jogo da vida, consegue mestrar. Eu só não sei se ele é muito atrativo. Muita gente tem essa rejeição com coisas macabras e tal. É válido, todo mundo tem as suas crenças. Eu acho um público mais específico, né? Se você tiver uma cabeça aberta e gostar de negócio de terror, ele é um jogo que ele vai te incentivar muito. Ele não vai precisar de você ter uma noção, por exemplo, de coisa Lovecraftiana, você poder montar o seu cenário e tal. É um negócio muito fácil. Ele incentiva também o jogador a ser
entre aspas, diferente do que ele é, dificilmente você vai ver um jogador que ele é, de verdade, um cultista que tá tentando trazer o fim do mundo. Então ele é um bom jeito de você sair da sua zona de conforto da vida real. It takes a child to raise a village. Mas eu tava pensando, a gente pode também fazer um RPGzinho, né? Tipo, depois. Esse é um sonho que eu tenho, cara. Eu tenho vontade de sonorizar, fazer e ilustrar. Vamos fazer Eu desenho aqui uma história. eu faço do 2D de prosa uma visual novel. Estão vendo aqui, parece a cutscene de jogo de historinha japonês. E eu queria muito um dia fazer um negócio igual na verdade, uma web novel. É tipo um quadrinho interativo, sonorizado e tal, com uma aventura de RPG. Eu tenho já um sistema até criado aqui. Essa é uma coisa que a gente não falou, né, Victor? Mas todo mestre já inventou um sistema de RPG. Já inventou sistema, tem história guardada, vilão, ficha. Eu tinha uma pasta só de coisa que eu inventava, deixava na gaveta. A gente não deu tempo de falar dos tipos de RPG, não deu tempo de falar de cyberpunk, falar de RPG de fantasia medieval, de dark fantasy, isso fica pra outra, a gente só passou por cima. É mais assim, a nossa história com RPG, como a gente começou a jogar. A gente vai fazer uma parte 2 e 3. Que por hora é isso, é interessante a gente falar. O pessoal vai falar assim, o que você fizer, se apaixonarem por RPG. Pra mim, tipo assim, de diversão mesmo, mas ela só funciona quando todo mundo que tá na mesa se entrega de verdade. Tipo assim, uma diversão muito única é um sentimento muito único. Você tá no meio de uma mesa de RPG e tá todo mundo imersivo. É uma alegria muito foda mesmo. E que você só consegue encontrar jogando RPG. Pra mim, isso é o mais essencial. Eu concordo com o que o Peter falou, porque pra mim também, cara, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, tipo, a pessoa querer estar ali, né, cara? Você vê que todo mundo tá afim de acompanhar a história ali, tá imerso na história. Nossa, cara, é muito bom estar participando. Às vezes você dá um pitaco aqui com um cara que tá jogando com você e ele tá tão animado quanto você com o jogo, entendeu? E principalmente pra quem tá começando, às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa não vai ter muita essa animação, não, pelo menos não de primeira, às vezes ela não sabe como é que funciona, fica com medo de tomar a decisão, fazer as coisas. E o negócio é ir jogando, cara. Nem todas as mesas vão ser boas, mas eu garanto que a maioria vai ser. Até as mesas que não é boa contribuem pra memória afetiva, velho. E depois você tem um assunto pra dar graça e risada do que aconteceu. Sim, concordo pra caralho. Eu, como mestre, o que mais me atrai em RPG é que é um exercício comunitário de criatividade muito único. Pô, eu sempre gostei de escrever, eu gosto de escrever, de ter ideias criativas e tal. E esse negócio é porque também o mestre gosta de criar, né? O jogador eu gosto de descobrir, tá ligado? As coisas. É o outro lado. Quando a gente tá mestrando, o Vitor vai se identificar muito, tudo tá partindo da gente. Então, você cria aquele mundo, você desenha aquele mundo. Só que o jogador, ele é um outro indivíduo, ele é um outro ponto de vista. E quanto mais jogadores, mais pontos de vista estão vindo. Mais interações, mais ideias, mais reações de cada um vão somando aquela aventura. Então, se o mestre ele desenhou aquele mundo, quem tá dando cor, quem tá pintando aquele mundo, quem tá dando os tons de cinza, os tons de vermelho ou os tons de dourado, que é uma aventura épica, são os jogadores. Então, eles estão fazendo aquele mundo ter mais cor, ter mais vida. Quando você vai escrever um livro, você tem isso. Então, eu acho esse exercício muito único. Quando você tá envolvido, quando tá todo mundo envolvido, é muito bonito ver uma sessão de RPG, porque tá todo mundo ali somando pra aquela história e aquela história vira um negócio único. Qualquer coisa que você pensar na sua cabeça, por mais que você seja criativo como mestre, ela vai ser menos única do que uma partida de RPG. Porque você tá pensando nela sozinho. E ali você tá todo mundo investido em ter a mesma ideia que você tá tendo. Por isso que eu gosto tanto de RPG. Cara, como essa parte vai ter um cortezinho mesmo, né, velho? De leve. Quem que faz a edição desses também? Eu. O Ian faz praticamente tudo. Você tem outra participação, além de ser o âncora reserva? Eu dou pitaco. E questiona a aventura. Trabalho. Dá trabalho. Volta e meia ele fala assim, Eu falo e se. Assim, e se a gente fizer isso aqui? Aí ele vai lá e tem que. Mas tem que ver o jeito de encerrar agora, né?